de eu entrar no texto propriamente dito, que está em o Evangelho de João, capítulo 9, você pode ir abrindo sua Bíblia para que a gente possa estudar a palavra de Deus. Esse texto foi o texto que eu mais li da sua palavra. Dele veio o fascínio pelos milagres. Como eu falei, eu nasci com um problema grave de visão. Eu tenho 20 graus de miopia na vista esquerda, com 2,5 de astigmatismo. Na vista direita eu tenho 9 graus de miopia, com 2,5 de astigmatismo. Eu não tive uma infância normal. Eu não pude soltar pipa, porque quando a pipa passava de alguns metros eu não conseguia enxergar. Eu nunca pude jogar uma partida de futebol completa, porque eu não enxergava a bola quando ela estava vindo na minha direção. Eu não conseguia correr como as outras crianças, porque eu tropeçava, eu caía e me machucava. Eu descobri o meu problema de visão quando eu cheguei na escola, com 6 anos de idade. Eu sentava na primeira fileira, como eu faço até ainda hoje na universidade, por hábito, e mesmo assim eu não conseguia enxergar o que estava no quadro. A professora chamou a minha mãe, falou com ela do meu problema de vista, e nós fomos procurar o primeiro oftalmologista lá em Bangu. Eu lembro bem quando eu entrei naquela ótica pela primeira vez e fiquei assustado quando a minha avó e minha mãe ouviram o valor do meu óculos. Hoje eu tenho 34 anos, você imagina uma criança de 6. E eu lembro que foi muito difícil para a gente comprar o nosso primeiro óculos. Eu precisava trocar o óculos uma vez por ano e nós não tínhamos condição. Nesse tempo, eu ia com a minha mãe à igreja católica. Minha mãe foi professora de catecismo e perseverança durante muitos anos. Eu lembro ainda do padre que me batizou, o padre Abílio. E eu tinha um fascínio e eu buscava para que Deus pudesse me curar. E eu lembro pela primeira vez que eu li esse texto. E a única coisa que eu pedi a Deus foi: Senhor, o Senhor pode me curar. E a minha vida foi uma vida de busca por essa cura. Até que eu consegui compreender o real significado das curas divinas. E é por isso que nós estamos compartilhando com vocês o conhecimento que nós adquirimos durante esses anos. Vamos ao texto, vamos ver o que a palavra de Deus diz, e esse é o meu verso favorito da Bíblia. Toda vez que eu tenho a oportunidade de ler, eu me emociono, porque eu lembro de toda a minha vida. Do meu maior problema, eu ainda uso um óculos muito grande. A minha vista esquerda eu não consigo enxergar, praticamente eu só enxergo com a vista direita. A gente dirige, a gente tem alguma dificuldade para ler. Todas as vezes aqui à noite é uma dificuldade para que a gente possa ler, mas mesmo assim a gente não desiste. A palavra de Deus precisa ser pregada, o Evangelho de Deus precisa ser anunciado, com todas as nossas limitações. O texto bíblico diz assim: ao caminhar Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascessem cego? Jesus então respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que a obra de Deus fosse revelada na vida dele. Eu devo fazer a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Durante o tempo em que eu estiver
estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, tendo dito essas palavras, cuspiu no chão, fez barro com saliva e em seguida ungiu os olhos dos cegos com aquela mistura. E então ordenou: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado de Deus. O cego foi, lavou e voltou. Quando eu termino esse texto, a única coisa que eu queria, e por algumas vezes quando criança eu cuspia no chão, por muitas vezes eu fiz barro com saliva e coloquei nos meus olhos, querendo ser cego. Eu lavava e minha vista continuava da mesma maneira. E eu queria entender um pouco mais sobre o que esse texto falava. Ele não fala de restauração de visão. Ele fala muito além disso. Essa noite eu quero passear com vocês sobre tudo que eu aprendi desse texto. Primeira pergunta que eu fiz ao texto, e que eu gosto de fazer ao texto, é: aonde eles estavam? É muito importante a gente saber que parte demográfica. Como eu falei, eu nasci num sítio e nós tínhamos uma montanha muito grande atrás da nossa casa. E toda vez que a gente tinha o privilégio de subir nessa montanha, muitas vezes era um dia inteiro para subir e depois descer. Eu já não subo nela há alguns anos. A última vez que nós subimos, nós tomamos uma carreira de alguns cavalos selvagens que estavam lá em cima, e minha prima arrancou o tampão do dedo. E eu fiquei um pouco traumatizado e não quis mais subir. O sítio continua lá, meu pai ainda está lá. Toda vez que eu chego, eu olho para aquela montanha e eu vejo que demograficamente é importante nós saber aonde nós estamos. E o texto começa a me responder isso. João capítulo 8, no versículo 1. A Bíblia diz: entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer, ele voltou ao templo, e todo o povo se achegava ao seu redor. E então ele se assentou e lhes ensinava. João 8, versículo 1 e versículo 10. Naquele dia Jesus estava no templo. O interessante é que, se nós formos lá em João 8, no mesmo 8, versículo 59, que é o último versículo desse capítulo, a Bíblia diz: e então os homens pegaram pedras para apedrejar Jesus. E Jesus então se esquivou, passou no meio deles e saiu do templo. No versículo 1 diz que Jesus estava no templo. E no versículo 59 afirma que Jesus agora saíra do templo. Nós observamos também que era manhã. Estava de manhã. Mas que dia da semana era esse? João capítulo 9, versículo 14, responde essa pergunta. Que dia era? Era sábado. Nós temos agora algumas características importantes desse texto. Primeiro, era sábado, pela manhã. Jesus estava no templo. E o interessante é que em João capítulo 8, versículo 20, Jesus ele ficou no templo num lugar específico. Essas palavras Jesus proclamou no lugar do gasofilácio, ou no lugar da tesouraria. O gasofilácio era uma peça de bronze, um formato cilíndrico,
onde as pessoas lançavam suas moedas. Provavelmente esse cego estava numa das portas do templo, perto do gasofilácio. O intuito daquele cego era estar ali pedindo esmolas para que ele pudesse se sustentar. Mas naquele sábado, em vez dele ouvir o cintilar das moedas, ele ouviu uma voz, a voz de Jesus. Naquele dia ele não recebeu esmolas, ele recebeu a palavra do Senhor. E quando nós olhamos em João capítulo 9, e nós vemos como foi o encontro dele com Jesus, aquele homem, ao estar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, ele não pede nada, ele apenas fica em silêncio. Porque aquele homem tinha ouvido muitos sermões. O seu trabalho era esmolar na porta do templo. Mas acredito que ele nunca tinha ouvido uma voz como a voz de Jesus. Naquela manhã, ele ouviu algo diferente. O capítulo 8 de João é um capítulo muito rico. Vocês leiam em casa, leiam com carinho. Jesus, nesse dia, ele se declara como Deus. Ele diz que antes que Abraão existia, eu sou. Quando Moisés pergunta: Senhor, qual é o seu nome? Eu vou falar para Faraó que eu venho em nome de quem? E naquele momento, o Deus da sarça ardente diz: diga a Faraó que você vem no nome do grande eu sou. Quando Jesus diz que antes que Abraão existia, eu sou, ele estava dizendo que ele era o Deus que tinha criado o homem, que tinha criado Abraão, que tinha criado a nação de Israel, que tinha tirado o povo do Egito com mão forte, que tinha cuidado do seu povo até aquele momento. Aquele cego não estava na presença de alguém menos do que o Criador do universo. E quando nós estamos na frente de Deus, não há palavras que podemos expressar. Não tem. Eu não sei se você já sentiu alguma vez a presença de Deus. E o silêncio faz parte da adoração. Jesus agora olha para aquele cego e o Espírito do Senhor toca em um dos seus discípulos. Não sabemos quem foi. Para mim, tem cara de Pedro, né? Pedro que tinha essas perguntas diferenciadas. E depois de quase serem apedrejados, Pedro pergunta, ou um dos discípulos pergunta, né? Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Muitas vezes eu também me senti assim. Muitas vezes você também se sente assim. Acha que os problemas da sua vida é porque você é um pecador. Todos nós somos pecadores. O único que nunca pecou é Cristo Jesus. Existem pessoas que acham que chegará um tempo, no final dos tempos, em que um grupo de pessoas especiais não vão mais pecar. E eu não encontro isso na Bíblia. Porque o único que não pecou e permanece santo é Cristo Jesus. Amém. Nós não acreditamos na pureza humana. Nós não acreditamos em santidade humana. Acreditamos na santidade divina. Porque Ele é Deus.
aquele homem agora é lembrado da sua condição de homem pecador, como acontece comigo e com você todos os dias. Jesus então não julga pelos seus pecados. Claro que ele tinha pecados, claro que ele tinha problemas, claro que eu e você temos pecado. Jesus olha para aquele homem e diz: foi para que a obra de Deus se manifestasse em sua vida, foi por isso que ele nasceu assim. E sabe, quando eu olho para a minha condição humana, eu entendo que é para manifestar a glória de Deus que eu nasci assim. Seus problemas são para manifestar a glória de Deus na sua vida. E agora Jesus faz algo completamente diferente, estranho. Vai e lava-te no tanque de Siloé. E eu peguei um mapa, um atlas bíblico, e tive a curiosidade de olhar aonde era o templo e aonde estava o tanque de Siloé. Eu descobri algumas características interessantes desse tanque. Esse tanque foi criado na primeira construção de Jerusalém. Era uma grande cisterna para captar água para lançar para dentro da cidade. Mas com a destruição de Jerusalém, esse templo agora ficou abaixo do nível da cidade. Quando o segundo muro foi reconstruído, esse tanque ficou do lado de fora da cidade. Agora, ele era utilizado pelas caravanas que vinham do deserto, onde os camelos bebiam água e onde as caravanas utilizavam para se refrescar do calor do deserto. Muitas vezes na nossa vida criamos muros para deixar Jesus, o enviado de Deus, fora da nossa vida. Jerusalém tinha esquecido de Jesus, estava preso às suas práticas religiosas, achando porque comiam isso, porque não comiam aquilo, porque se vestiam daquela maneira, porque usavam aquilo, eles não precisavam do enviado de Deus. E esse foi o primeiro grande problema da nação de Israel, e isso tem acontecido em nossas igrejas hoje. Pessoas que têm vivido uma tradição humana e têm deixado Jesus do lado de fora da sua vida. Muitas pessoas sentam em bancos das nossas igrejas e eles estão tão preocupados que pode, o que não pode, o que é, o que não é. Vivem uma tradição vazia dentro dos seus muros de ignorância. Esquecem do enviado de Deus que veio para nos curar, para nos libertar, para nos purificar. Mas naquele dia Jesus quebra todos os paradigmas e fala: você precisa sair dos muros, você precisa ir para o lado de fora. E aquele cego, ele obedece e caminha em direção a Siloé, que significa o enviado de Deus, que era o próprio Jesus. Num sábado pela manhã, numa cidade onde todos guardavam o sábado, aquele homem tem algumas dificuldades para chegar naquele tanque, eu tenho certeza disso. Vamos lembrar da condição daquele homem. Ele era cego. A maioria das pessoas estavam no templo, e ele agora precisava sair da cidade para encontrar a sua cura. Na vida cristã também é assim. Existem dois grupos de pessoas: os que estão dentro da igreja recebendo esmolas espirituais, e eles vêm ao culto e recebem esmolas, e vêm no culto e continuam recebendo esmolas. Eles não têm uma experiência pessoal com Cristo,
Eles nunca tiveram um encontro com Cristo e vivem um cristianismo vazio, no meio de tradições humanas, no que eu acho, no que eu digo. Mas em algum momento da vida, Jesus vai te encontrar e Ele vai pedir algo para você completamente diferente do que as tradições humanas pedem. Não era normal cuspir no chão e aplicar nos olhos de ninguém. Não era normal. Jesus é um Deus muito diferente, um Deus anormal. E agora mandar aquele homem ir do lado de fora da cidade. Aquele homem poderia ter sido morto naquele dia. Sabe por quê? Porque do lado de fora da cidade ficavam ladrões, salteadores, prostitutas, meretrizes, caravanas perigosas do deserto. Aquele homem estava correndo um risco de vida, mas ele não protela, simplesmente caminha rumo a Siloé. E na vida cristã também é assim. Quando Deus te encontrar, e se Ele já te encontrou, Ele diz para você se levantar e caminhar. E foi isso que eu comecei a entender na minha vida cristã. Que a vida cristã não é uma vida de paralisia, de sentado no banco da igreja, é uma vida de caminhada. Nessa caminhada nós teremos problemas, sim, nós teremos. O sol vai queimar a nossa cabeça, sim, vai queimar. As pedras podem machucar os seus pés, sim, podem machucar. Mas você não pode desistir da caminhada. Aquele cego tinha algumas opções: voltar para o templo e continuar recebendo migalhas espirituais e morrer cego. Tinha essa opção, sim ou não? Sim. Aquele homem poderia desistir no meio do caminho. Vocês conhecem a história do sapinho que estava na trilha subindo o morro? Tem uma história que diz que existia uma corrida de sapos. E aqueles sapos estavam caminhando e pulando, e o que eles queriam era chegar no topo da montanha. E as pessoas ao seu redor falavam assim: rapaz, é muito difícil, para com isso, vai caminhar para quê? Lá em cima não tem água, o sol vai queimar a tua pele. E aqueles sapos, alguns deles iam desistindo no meio do caminho. E a história conta que apenas um sapo chegou lá em cima da montanha. Sabe qual era a característica desse sapo? Ele era surdo. Ele não ouviu o que as pessoas falavam. Na vida cristã, muitas vezes nós precisamos ser surdos, ouvir apenas a voz do Senhor, porque muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor vão nos atrapalhar na caminhada rumo a Siloé. Seu irmão que está sentado aí do seu lado, muitas vezes sua esposa, muitas vezes seu esposo, muitas vezes seu filho, o líder da sua igreja, pode ser seu pastor. E se você não tiver fixo nas palavras de Jesus, você tem a possibilidade de desistir e não receber a sua bênção. Mas aquele homem não se preocupou com o que as pessoas poderiam falar, com o que as pessoas falavam. Aquele homem continuou caminhando rumo a Siloé, que depois de descer na cidade, sair do portão, chegar até Siloé, quem sabe era um lugar fétido, era um lugar onde baba de camelo, fezes humanas, não era um lugar muito agradável de estar. Siloé era no século I, não era mais aquele lugar onde tinha águas que purificavam. Algumas vezes na vida cristã vamos precisar estar em lugares que nós não gostaríamos de estar. Isso é a vida cristã. E aquele homem, ao chegar na boca daquele lugar, ele toca nas águas.
e traz a água nos seus olhos. E a Bíblia diz que ele retirou todo o barro. E naquele momento os seus olhos se abriram. Mas você acha que tinha acabado? Agora ele precisava voltar para a cidade. E agora ele precisava testemunhar do amor de Deus. Porque quando Deus modifica a minha e a sua vida, nós precisamos falar, pregar e dizer quem Ele é. Quando eu lia essa mensagem, eu achava que nós estávamos falando apenas de cegueira física. E ao chegar no finalzinho de João capítulo 9, eu entendi o que Jesus queria nos passar através daquela mensagem. E eu fiquei muito feliz ao descobrir como o amor de Deus é revelado na minha e na sua vida de maneira que nós nem conseguimos entender. João capítulo 9, versículo 39. Jesus faz um dos seus menores sermões, mas um dos mais bonitos e um dos mais importantes. E quando eu li esse sermão e entendi que ele fazia parte da cura, eu entendi, então é por isso que ele não me curou. E agora vocês vão entender porque eu agradeço a Deus por ser um deficiente visual. Vamos ler a sua palavra, vamos ler o que ela diz. A Bíblia diz então revelou Jesus: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e que os veem tornem-se cegos. E a Bíblia continua dizendo: e alguns dos fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, perguntaram a Jesus: porventura nós também somos cegos? E olha a resposta de Jesus com aqueles que vivem no meio da religião vazia, da religião do que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo, o que eu sou, o que eu não sou, o que eu como, o que eu não como, o que eu visto, o que eu não visto. Olha a resposta de Jesus para essas pessoas. Afirmou-lhe Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Mas uma vez que alegam, nós vemos, por essa causa, o pecado persiste dentro de você. Jesus no versículo 39 diz: eu vim a este mundo para julgamento, para aqueles que não enxergam possam ter seus olhos abertos. Mas isso só vai acontecer quando eu vier nas nuvens dos céus. Enquanto isso, vocês vão continuar cegos, caminhando rumo a Siloé, caminhando rumo a Cristo. E na vida cristã, nós precisamos continuar caminhando em direção a Jesus a cada momento, porque se em algum momento nós perdermos de vista que Jesus é o nosso mestre, que Jesus é o nosso rei, que Jesus que veio morrer por nós, que nós não somos nada, a vida nesse momento acaba. E aí você se torna outro grupo, o grupo dos fariseus, o grupo daqueles que acham: eu vejo, eu conheço, eu sei, eu tenho, eu li. E aí a Bíblia diz que porque eles acham que eles veem, que eles conhecem, que eles são, o pecado persiste dentro da vida deles. Porque os cegos espirituais precisam de Jesus. E eu agradeço a Deus por eu ser um cego, porque eu vou continuar caminhando rumo a Siloé, onde um dia os meus olhos serão abertos, no dia em que eu ver Jesus. E hoje o meu maior problema é aquilo que me faz me aproximar de Jesus. Você lembra do que o apóstolo Paulo falava? O bem que eu não quero fazer, esse eu não faço mesmo, mas o mal que eu quero, esse eu faço. Essa é a luta humana de cegos espirituais. Os fariseus, os saduceus, aqueles homens que estudavam, liam,
achavam que eles conheciam alguma coisa, seus olhos estavam abertos, sim. Mas a Bíblia diz que o pecado persistia dentro dele todos os dias. Porque eles não caminhavam, eles não precisavam de Jesus. E quem sabe você tem vivido um cristianismo vazio, e as suas palavras não refletem Jesus, a sua vida não fala sobre Jesus. É o que eu sou, o que eu não sou, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu visto, o que eu não visto, o que eu como, o que eu não como, o que eu li, o que eu não li. E a Bíblia diz que existem dois tipos de pessoas hoje sentadas aqui: aquelas pessoas que precisam de um milagre de Deus, que precisam que seus olhos sejam abertos, que estão cansados de receber migalhas espirituais, e eles vão caminhar em direção a Jesus até a sua volta. E existe um segundo grupo de pessoas que acham que conhecem alguma coisa, e o pecado persiste dentro deles, e por isso eles não vão ver Jesus. E quando eu entendi isso, através desse texto, eu fiquei chocado com o que Deus queria me falar. E foi por isso que eu busco a interpretação correta dos milagres de Deus. É por isso que nós estamos estudando essa semana sobre os milagres atuais de Deus na minha e na sua vida. E na minha caminhada cristã eu descobri um amigo que eu encontrei, ele me surpreendeu. Eu vivia um cristianismo que eu tinha que rezar terço, fazer aquilo, fazer isso. E depois eu descobri um cristianismo que liberta. Um cristianismo que não é pelas minhas obras, não é pelo que eu acho, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu sou, mas é pelo sangue de Jesus que eu vou ser salvo, liberto e purificado. Será que você não está vivendo um cristianismo dentro de muros? Será que você não tem deixado Jesus fora da sua vida? Ou você entende a sua limitação como homem e mulher? E nessa noite Deus fala para mim e para você: eu vim a esse mundo a julgamento, a fim de que os cegos venham e os que vêm tornem-se cegos. Eu quero estar no primeiro grupo. Eu quero estar no meio dos cegos que um dia terão os seus olhos abertos. E eu agradeço a Deus pela minha deficiência visual, porque ela me mostra como deve ser a minha vida espiritual. Depender apenas de Deus, ouvir apenas a sua palavra e caminhar apenas para onde Ele manda eu caminhar.